procuramos passar aí essa geografia, a beleza da geografia. A geografia é uma coisa maravilhosa, tá? E a geografia a gente aprende batendo um papo. A gente conversa sobre geografia. É verdade isso, entendeu? Não é aquela geografia, tem que ser, olha, é terrível, maçante, um monte de coisa. Lógico, depende da matéria, umas são mais fáceis, outras são mais difíceis, né? Mas, de uma forma geral, assim, a geografia é um verdadeiro bate-papo, né? A gente vai pensando, vai construindo a geografia e vai pensando sobre essa geografia. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês, agradeço, Thiago, pela oportunidade de levar a beleza da geografia aí para todos vocês. Bom, primeiramente, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou colocar um esquema, né, que vocês estão observando aqui. Essas são as matérias ou os tópicos mais cobrados do Enem, tá? Isso está no guia do estudante, tudo bem? Olha lá. Globalização, climatologia, cartografia, urbanização, tá? Como está sendo gravado, tranquilo, se não vocês quiserem tirar um print da tela, né, fique à vontade. Então, essas matérias aqui, vocês têm que ter noção sobre elas, não é? Porque são as mais cobradas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses tópicos que envolvem aí, não é, o aspecto do Enem. Então, primeiramente, nós temos aqui o quê? O sentido da globalização. Olha como é cobrado globalização na questão do Enem, importantíssimo. João, já que nós estamos falando da questão da globalização, vamos lá, a gente vai bater um papo, pessoal. Olha que legal, gostou de geografia porque a gente bate papo. Não é? Quando a gente pensa globalização, né, o que a gente tem que imaginar? Poxa, o mundo é global, né? Vivemos numa aldeia global. Qual que é a ideia de aldeia global? É a ideia de algo pequeno. Aldeia, questão pequena. Então, nós vivemos num mundo pequeno. Ora, por que esse mundo está pequeno? Por que ele está ficando cada vez menor? Devido à evolução dos meios de transporte e os meios de comunicação, a internet. Olha isso aqui, olha esse momento nosso, isso é globalização. Não é? Cada um está na sua residência ou em outro local e nós estamos aqui batendo papo. Vocês podem perguntar, assim por diante. Então, isso é globalização. Por que esse assunto é... Boa noite, Isabela. Seja bem-vinda. Por que isso é muito importante para o vestibular, para o Enem esse ano, pessoal? Porque a globalização ela é um processo de integração econômica e cultural no mundo, graças ao quê? À expansão do capitalismo pós-Guerra Fria, expansão do capitalismo pós-Guerra Fria, não é? Pós-ordem bipolar, não é? O capitalismo expande para o mundo, a decadência do bloco socialista, e essa integração do mundo é graças à evolução tecnológica dos meios de comunicação e os meios de transporte. Muito bem. A globalização ela tem lados negativos, exclusão social, é um exemplo disso, não é? Nós vamos ter desemprego, não é? O terrorismo tornou-se global, então você tem esses aspectos. Aspectos positivos, intensa circulação de mercadorias, pessoas, informações, de capitais, por exemplo. Tá, então você tem a ideia do que é uma globalização, né? As transacionais, né, espalhadas para o mundo inteiro, por exemplo, né? E aí, esse ano é fundamental fazer a relação o quê? Fazer a relação globalização e pandemia. Correto? Você já imaginou? Pensa. Por que pandemia tem a ver com globalização? Por que uma epidemia que surge lá na China, surge numa cidade chamada Wuhan, né, detectado mais ou menos ali em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em março, a Organização Mundial da Saúde, né, decreta pandemia. Caramba, meu! Né? Como é que isso conseguiu? Evolução dos meios de transporte, pessoal. É isso que o cara vai pegar para você no vestibular. Quer dizer, por que sai da China e se espalha para o mundo, levando o mundo a provocar um lockdown, por exemplo? Porque eu tenho uma intensa circulação de pessoas no mundo pelos aeroportos, por cruzeiros, mas principalmente aeroportos. Essa integração é importante. Então, tem tudo a ver com globalização. Como nós vimos antes, H1N1, o problema do ebola, não é? Zol, imagina a gripe, imagina a gripe espanhola no mundo global. Imagina a gripe espanhola no mundo global.
entendeu? A gripe espanhola demorou anos para percorrer o mundo. Nós estamos falando de uma pandemia que percorreu o mundo praticamente em 3 meses. 3 meses. Ou a gente fala no ano aí de 2020, por exemplo. Não é? Então, faz essa relação. Outra coisa importante, né? Pandemia, população urbana. Isso é um detalhe muito importante. O mundo ampliou sua urbanização a partir da Revolução Industrial. Né? A grande mudança é a Revolução Industrial. Né? As pessoas saem do campo, vêm para a cidade, intenso êxodo rural, intenso fluxo migratório. Chegamos no século XXI, a maioria da população mundial ocupa áreas urbanas. Professor, o que tem isso a ver? Áreas urbanas, aglomeração. Aglomeração, epidemias se espalham rapidamente. A pandemia se espalha rapidamente porque nós temos o contato das pessoas muito mais próximas. Então quer dizer que a pandemia tem a ver com globalização, evolução dos meios de transporte, tem a ver com a população ficando cada vez mais urbana, tem a ver com grandes aglomerados urbanos chamados megacidades, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, são chamadas megacidades. Outra coisa que você vai pensar tem a ver também com as condições precárias socioeconômicas de muitos países, entendeu? Então, há países que têm condições de um isolamento, há condições de combate, e outros que não têm condições. Então, a epidemia ou a pandemia, ela vai escancarar a desigualdade socioeconômica do mundo. Isso ficou muito nítido, não é? A diferença dos países em ações. Pessoal, a gente fala mas você tem que ter higiene, lavar as mãos. Há lugares no mundo que não tem água. Como é que eu vou falar em álcool gel? Não tem. Entendeu? É uma situação catastrófica. Né? Outra coisa que você pode fazer relação também importante, ele mostrar essa segregação socioespacial existente nas cidades. Né? Outro fator é que as cidades, elas não são sustentáveis. Entendeu? Então, as cidades têm que ser repensadas agora. Então, a cidade não sustentável é um trânsito caótico, transporte público lotado. É isso. Nós estamos falando, precisa fazer isolamento social, mas há pessoas que pegam ônibus lotados todos os dias para trabalharem. Há pessoas que vão para o metrô lotados todos os dias para trabalharem. Como é que fica essas pessoas? Aí você já pensa na migração pendular, aquela migração diária entre o centro e periferia, por exemplo, não é? E você vai expandindo o vírus. Não é? Essas regiões super... Então nós precisamos rever o transporte público ou coletivo, precisamos rever a migração pendular, precisamos ver uma cidade mais sustentável, onde as pessoas têm qualidade de vida em todos os bairros. Não é? Como é que eu vou ter áreas arejadas em cortiços, né, em aglomerados subnormais chamados favelas, pessoal? Como é que ali é uma cidade sustentável, um cortiço? Não é? Ali vai expandir. Talvez com dados não corretos, como é que nós vamos saber todo mundo que está contaminado ali? Então é isso, pessoal. Isso você tem que ficar esperto relacionado à questão da pandemia. Globalização, transporte, urbanização. As cidades não são sustentáveis, nós vamos ter que rever essas cidades, nós vamos ter que rever esses transportes coletivos. Quem está me ouvindo aí talvez esteja até usando transporte coletivo. Não é? Como é que está o transporte coletivo? Lotado. Como é que fica a situação dessas pessoas? Não é? As pessoas não têm condições de ter aí um atendimento interessante. Não é? Muitas cidades não têm condições de UTI, porque já tem um sistema de saúde totalmente precário. Pensem nisso. Isso é um assunto muito importante. Legal? Vamos lá. Outra coisa que nos chama atenção aí, tá? Um aspecto também que pandemia não vai parar nessa. A tendência é que surgem novas pandemias. Por quê? Porque nós estamos agredindo o meio ambiente. Quanto mais avançamos sobre o meio ambiente, mais entramos em contato com animais que são hospedeiros. Isso aconteceu com a febre amarela, o macaco é hospedeiro, não é isso? Como está acontecendo agora na questão da China, o consumo
não é? Do pangolim, que é um animal que eles consomem lá, que possivelmente tenha sido o vetor. Então, aí você já marca o problema, a questão ambiental. Professor, então nós estamos queimando os biomas. Sim, né? Nós estamos degradando o bioma cerrado, amazônico. Você já está lembrando, ó, Pantanal, não é? Pô, professor, por que nós estamos destruindo esses biomas no Brasil aí? Não é? Também posso falar da Mata Atlântica, posso falar da Caatinga, né? Dos Pampas, né? São os grandes biomas brasileiros. Quais são os biomas do Brasil? Amazônico, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. Né? Poxa, por que isso? Porque nós estamos tendo um avanço da agropecuária. Né? E essa agropecuária, infelizmente, temos parte dela predatória, que vê a natureza como um problema. Então, é só o progresso, desmatamento, queimada. Né? Se alguém estiver assistindo a aula aí que for da região norte, vai saber muito bem o que eu estou falando, né? O problema da região norte, o problema das queimadas, dos conflitos por terra, por exemplo, o problema das grilagens de terra, a ocupação ilegal dessas terras. Não é? Então, o Pantanal é um exemplo disso, não é? Uma pecuária totalmente predatória. Então, você já faz essa relação. Não é? Poxa, professor, é verdade. Então, estamos agredindo o meio ambiente. Olha, então nós vamos estar em contato com vetores de doenças. Então, nós vamos parar de ter pandemia. Então, nós temos que repensar o que fazemos com esses biomas aqui, e biomas mundiais. Não é? Quer ver uma preocupação que existe? O permafrost, né? Eu acho que eu vi, se eu não me enganar aqui, uma prova de medicina caiu sobre o solo permafrost. O solo permafrost é um solo congelado lá na região dos polos, por exemplo, em altas latitudes, né? Poxa, o derretimento desse solo permafrost, que é o derretimento do gelo, está acelerando a decomposição dessa matéria orgânica que está presa no solo. Está liberando metano, não é? Esse metano, eu vou falar aí, Rafa, legal, pergunta mesmo. Esse metano, pessoal, vai contribuir como um gás de efeito estufa. A Sibéria está formando imensos buracos, foi essa a questão que é em medicina. Imensos buracos, o solo está desmoronando, porque está descongelando. Isso vai liberar vírus, bactéria, um monte de coisa. Então, é uma situação catastrófica que nós estamos caminhando. Então, isso o Enem vai cobrar de vocês. Entendeu? Essa noção. Ai, eu preciso estudar Pantanal. Não, às vezes o cara não vai fazer uma questão de Pantanal só. Ele vai fazer uma questão de Pantanal, solo permafrost, o problema do desmatamento na China, o problema na África. Não é? Quer ver uma pergunta interessante? Por que a África foi um dos últimos continentes a chegar, não é, à pandemia? Por que a África foi um dos últimos continentes a chegar à pandemia? Porque devido à precariedade socioeconômica existente ali no continente, nós temos menos rotas aéreas passando pelo continente. Então, nós temos menor acesso à globalização do continente africano. Isso é uma forma de exclusão social. Entendeu, pessoal? Tá? Pense as coisas acontecendo. Olha a geografia. Né? Vamos fazer um bate-papo gostoso. Né? Peraí, tem a Rafaela falou aqui, ó. Se parar para pensar, o homem agride o meio ambiente, mas ele mesmo está se prejudicando corretamente, Rafa. Porque nós somos integrados ao meio ambiente. E nós temos que ter uma economia mais sustentável. Eu estou falando isso porque eu dou aula de geografia. Eu estou falando isso porque é necessário. As empresas estão percebendo isso. Governos estão percebendo isso. Porque não dá. É uma situação terrível. Tá? Principalmente pelas mudanças climáticas provenientes do aquecimento global. Professor, aquecimento global antropogênico vai afetar? Quer ver uma coisa simples? Quanto maior a temperatura, tá? Maior a evaporação da água da onde? Dos reservatórios, dos rios. Mais você tem que utilizar água para irrigação. Entendeu a bola de neve que vai entrar? Você vai consumir cada vez mais água no aquecimento global. Esse é um grave problema. Vai chegar um ponto onde você vai achar essa água. Então, isso vai afetar a agricultura? Sim, se afetar a agricultura, aumenta a fome. Entendeu? Entendeu, Rafaela? Isso é muito sério. Entendeu? Sim, Rafaela, pode relacionar com biologia, com certeza.
com certeza, a forma interdisciplinar com a questão da biologia, né? Estudando vírus, formas de transmissão, isso é fundamental, né? Outra coisa, relacionar com pandemias no mundo, então você vai relacionar com história, né? Peste negra na Baixa Idade Média, né? A gripe espanhola que nós comentamos. Ah, que essencial, que legal de história, legal, Rafael, que você falou. A revolta da vacina no Rio de Janeiro. Não foi isso? Não teve a revolta da vacina no Rio de Janeiro? E o que nós estamos acontecendo hoje? As pessoas querem, né, vacina? Não, se for daquele país, eu não aceito a vacina. Talvez vocês já ouviram pessoas comentarem mais próximas de vocês. Né? Por que daquele país? Isso é xenofobia. É xenofobia, aversão àquele país. Não é isso que está acontecendo, pessoal? Né? Olha que loucura. Parece que nós vamos ter uma revolta da vacina. Não, não vacina, não vacina, não vacina. E assim por diante. Isso, Ana Laura, negacionismo. Muito bem, né? O negacionismo. Olha só. Entendeu? As pessoas estão vivendo ainda, parece que um mundo no abstrato, né, Laura? Uma questão meio abstrata, né? Isso aí não me atinge, isso aí não chega até mim. Entendeu? Não, vai chegar todo mundo. Você pode ser aí uma pessoa que está transmitindo para todo mundo, não é? Isso é fundamental. Ah, outra coisa, ó, negacionismo da Ana Laura, isso é importante, né? Como também o outro que é ligado, que estou esquecendo o nome, animalismo, não é? Que é aquilo que você passa a consumir aquilo que é necessário. Não é? Isso é uma corrente muito forte. Eu esqueci, eu estava lembrando o termo, fui falando, acabei esquecendo um pedacinho. Tudo bem que você tem. Se alguém quiser pesquisar, por favor, me ajuda aí. Não é? É quando você passa a consumir somente produtos para atender às suas necessidades. Isso é um combate ao consumismo. Tudo bem? Minimalismo. Isso. Obrigado, Jobita. Obrigado, Rossetti. Tudo bem? Já vamos falar. Então, lá, é o minimalismo. Isso é uma corrente muito importante que nós vamos ter. Não é? Para que eu tenho um consumismo exacerbado? Consumo demais, o outro não tem nada. Nós temos que rever isso no mundo. Então, negacionismo, minimalismo, são termos interessantes, pessoal, que tem de aparecer nessa questão aí. Tá? Rossetti falou a questão da subsistência. Seria mais ou menos isso, Rossetti, né? Mas não você produzir aquilo que você consome, produtos orgânicos, assim por diante, né? Mas o termo mesmo é minimalismo, viu, Rossetti? Obrigado aí pela participação. O termo é mais minimalista. Então, esses termos são importantes. Olhe o quanto que nós passeamos envolvendo esse contexto, né? Quando você fala da urbanização no Brasil, né? A minha cachorrinha apareceu aqui, a Mel, né? Ela está funcionando lá. Então, quando a gente fala a questão de urbanização, lembra que a urbanização do Brasil ela é uma urbanização rápida, caótica, né? Nós tivemos um processo de urbanização desestruturado, né? Um fluxo migratório do campo para a cidade extremamente gigante. As nossas cidades foram inchando, né? Crescendo de maneira desorganizada, né? Isso levou a macrocefalia urbana, cidades cabeças, populosas e problemáticas. Pô, aí você já amarra com o assunto. Olha aqui, ó. Olha um outro assunto importante aqui, ó. Problemas ambientais urbanos, ó. Tá vendo? Ó, os problemas ambientais urbanos aqui também é um espaço importante. E esses problemas ambientais urbanos, o que a gente pode pensar? Poluição atmosférica, né? Veicular e industrial. Olha só que interessante, não é? Sim, Pedro, posso sim. Você só deixa aí que eu já comento isso aí. Sim, legal. Então, poluição atmosférica, veicular industrial. Da poluição atmosférica, o que você já pensa? Aquele fenômeno natural em que o ar frio fica junto à superfície, empurra o ar quente para cima, né? Retendo a poluição, porque o ar frio é alta pressão pesado, inversão térmica. Junto com a inversão térmica, nós vamos encontrar o quê? O smog, fog, neblina de fumaça. Você olha para a cidade, ela está com uma intensa neblina.
não é? Olha só, que legal essa ideia. Entendeu? Depois, você vai pensar na ilha de calor. Por que ilha de calor, fenômeno antrópico? Porque o centro da cidade está impermeabilizado. Né? Esse centro da cidade impermeabilizado, não é? Produz muito calor, asfalto, pavimentação, né? Absorve muita luz solar, chamamos isso de baixo índice de albedo. Baixo índice de albedo. Né? Que é albedo? Capacidade de uma superfície refletir luz solar. Você está olhando essa superfície atrás de mim, porque ela está refletindo luz. Isso chama albedo. O branco tem alto índice. Tudo bem? Cores mais escuras têm baixo índice. O asfalto. Então isso gera ilha de calor. Entendeu? Enchente, impermeabilização do solo, deslizamentos de terra, encostas, ocupação irregular, desmatamento, chove demais, desliza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não foi isso que aconteceu? O ano passado em Belo Horizonte, uma situação muito séria. Não é isso, pessoal? Entendeu? Lixo. Pô, nós destinamos o lixo ainda para lugares inadequados, mesmo tendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Há 10 anos, o Brasil não era para ter mais lixões. Há 10 anos. Entendeu? Vai continuar tendo, lamentavelmente. Aí você tem todos os problemas causados pelo lixo. Né? Mas há soluções: reciclagem, compostagem, produzir adubo, aterro sanitário, biogás, né? O metano que sai, queimar em termoelétricas, por exemplo, chuva ácida, pessoal, pela emissão de dióxido de enxofre, queima de combustíveis fósseis. Então, são problemas ambientais que os caras adoram colocar no Enem. Então, você já fez essa matéria, já foi amarrando essa matéria. Olha que legal isso aí. Então, vamos lá, as perguntas aqui. Olha lá. Vou chegar na gentrificação. Rafaela, pode deixar, já vou amarrar esse assunto. Heron. Isso, exatamente. Apresenta uma situação e aí como você vai fazer diante dessa situação. Exatamente. Isso é esquema da segunda fase de uma FUVEST, por exemplo. É o que a gente chama de situação-problema. Como é que você resolve esse problema? É isso que os vestibulares querem. É isso que o Enem quer. Por isso não decora. Pensa. Pensa. Né? Isso é fundamental. Lara. Isso, Lara, o que a gente estava falando anteriormente, Lara. Muito bem. A situação socioeconômica, a questão das favelas, né? Do espaço urbano brasileiro pensado mais no econômico do que no social. Então, o espaço econômico brasileiro alimenta a especulação imobiliária, alimenta a segregação socioeconômica. Né? Lembra do filme Parasita? Não é isso o filme Parasita? Primeiro filme de língua estrangeira a ganhar um Oscar. Não mostra as duas realidades de Seul, capital da Coreia do Sul? Parasitas, não é? Duas realidades convivendo, não é? Como parasitas, um sugando o outro ali, por exemplo. Olha o filme Parasita. Belíssimo filme nesse sentido. Não é? Então, vamos lá. Vamos amarrar essa matéria aí e já vou falar de você, Pedro. Então, outra coisa importante, pessoal, é que essa macrocefalia urbana, não é? Essas cidades populosas e problemáticas, as nossas cidades, elas segregam. Né? Elas são cidades fragmentadas, segregam. Isso está muito bem, quem é mais do centro-sul aqui, mas possivelmente norte, nordeste, também tiver acesso, né? E é muito legal você dar uma olhadinha. Racionais MC, do Mano Brown, não é? Os Racionais, eles falam muito bem o que é a característica de viver numa periferia. Não é? A sociedade tem que olhar para a periferia. Essa periferia não pode ficar mais invisível. Não é? Ela se virando com seus problemas. Porque ela não tem acesso a nada. Como é que ela vai se virar com seus problemas? Então, tanto é que o álbum Sobrevivendo no Inferno não é da Unicamp. Então, dá uma olhadinha, isso é importante, pessoal. Não é? Essa realidade. Então, o Brasil tem uma urbanização que segrega. De um lado, pessoas que querem esse isolamento para morar em um condomínio. Por que condomínio? Lazer, segurança, às vezes. Né? É isso que as pessoas querem condomínio. Os condomínios estão crescendo tanto nas áreas periféricas que eles estão ocupando até áreas rurais. Chama periurbanização. Periurbanização, por exemplo. Né? Eles estão ocupando essas áreas
rurais, por exemplo. Né? Então, olha a urbanização do Brasil, não é? E, ao mesmo tempo que temos a expansão dos condomínios, há uma decadência dos centros urbanos. Legal? Essa decadência dos centros urbanos, pessoal, faz com que as pessoas com baixa renda ou nenhuma renda ocupem essas áreas degradadas. Exemplo, cortiços. Né? Muito bem. Aí, está tendo no Brasil projetos de revitalização do centro. Tudo bem? Olha lá, acho que foi a Rafa que perguntou, vai entrar nisso agora. Quando se faz o projeto de revitalização do centro, com centros de lazer, comerciais, residência, há uma especulação imobiliária, ela aumenta porque melhora a infraestrutura. Os aluguéis ficam muito mais caros. E aí você expulsa a população com baixa renda. Chama gentrificação. Gentrificação. Expulsar a população com baixa renda por causa da especulação imobiliária. Tudo bem, Rafa? De um outro lado, nós temos pessoas que não têm opção. São jogadas na exclusão. Aglomerados subnormais, favelas, os cortiços. Aí você entra no problema da pandemia, que vai escancarar, vai passar a pandemia, vai resolver? Não, não vai resolver. O pós-pandemia, tudo bem? Não vai resolver, o cara vai continuar morando na favela. Ele vai continuar a não ter saneamento básico. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Então, esses problemas caem no Enem, de você pensar a situação que nós encontramos. Tudo bem? Beleza? Ô Pedro, você perguntou, as teorias demográficas, né, nós temos a teoria de Malthus, final do século XVIII, lá na Europa, Inglaterra. O que é a teoria de Malthus? População cresce em PG e a produção de alimentos em PA. Então, teoria de Malthus é PG versus PA. No século XX, nós vamos ter a teoria neomalthusiana. O que é a teoria neomalthusiana? A elevada população causa subdesenvolvimento. Então, a elevada população consome os escassos recursos econômicos, por isso que o país é pobre. Simplesmente assim que explica a pobreza. Aí isso também é chamada de alarmista. Aí vem uma teoria chamada teoria reformista ou marxista. Ela se contrapõe, tudo bem, a essa questão, né, da neomalthusiana. Por quê? Porque a teoria reformista fala o seguinte, olha, tudo bem, é o subdesenvolvimento que causa a elevada população. Não é? Porque as pessoas com menores condições socioeconômicas não têm acesso a métodos anticoncepcionais, não têm noção de planejamento familiar. Então, se um país faz uma melhor distribuição de renda, de acesso à saúde, tudo bem? E acesso à educação, automaticamente diminui o crescimento vegetativo. Entendeu? Então, ela é reformista ou marxista. E existe hoje a ecomalthusiana. O que é isso? Relacionar a população à degradação ambiental. Quanto maior a população, maior a degradação ambiental. Tá? Só que aí é meio complicado. Por que meio complicado? Porque não é só uma grande população que consome os recursos naturais. Tudo bem? Quem tem maior poder aquisitivo consome muito mais. Então, populações pequenas, como da Noruega, consome muito mais, tudo bem, do que uma população da Nigéria. Uma população do Canadá consome muito mais do que um país como Bangladesh. Então, essa teoria ecomalthusiana, ela tem que sofrer essa crítica. Não é só a população imensa, não é só o tamanho, mas sim as condições socioeconômicas de consumo. Né? Mas, por outro lado, também é importante combater o consumismo. E tem a teoria da transição demográfica, né? Natalidade alta, mortalidade alta. Natalidade alta cai depois, mortalidade alta cai primeiro, levando à explosão demográfica. Natalidade cai, transição demográfica. As duas taxas pequenas, transição demográfica concluída. E no futuro, quando a mortalidade superar a natalidade, inverno demográfico, a população vai diminuir. Essas são as teorias demográficas importantes.
Malthus, neomalthusiana, reformista, ecomalthusiana e transição demográfica. Esse é o aspecto fundamental. Legal? Tudo bem, Rafael? Beleza? Sim, as outras já respondendo, beleza. O Nicolas. Teoria de Thanos, exatamente, né? Os Vingadores, Thanos ele faz isso, né? Metade da população do universo acaba. Por quê? Porque o excesso de população causaria problema. É verdade. O Thanos ele usa a teoria justamente neomalthusiana, né? Neomalthusiana e ecomalthusiana. Muito bem pensado o Thanos aí. Então, pode vir a aparecer questões acerca do capitalismo de vigilância, principalmente com a dependência das vezes agora na pandemia. Sim, olha que legal. Muito bem, Rosete. Vamos entrar num assunto importante. A gente volta lá em globalização. A integração do mundo via meios de comunicação, como a internet, gerou um ativismo na rede, né? O que você chamou de capitalismo de vigilância. E são esses movimentos alimentados nas redes sociais que marcam ativismo ambiental, um ativismo político, né? Um ativismo cultural, um ativismo em defesa das minorias, cuidado, racismo, preconceito. Lembra do John Floyd nos Estados Unidos? Não é? Acendeu, não é? Que vidas negras importam. Não é? Lembra, tem um movimento importante nos Estados Unidos, não é? Que nós vamos ter aí, que são vidas negras importam nesse contexto. Né? Black Lives Matter, não é isso? Você tem? Acho que é isso mesmo, não é? BLM, não é? Black Lives Matter. Quer dizer, vidas negras importam nesse contexto. Entendeu? Então, poxa, muito bem, José, você falou muito bem nesse sentido. Lembra que o ativismo na rede foi um marco da Primavera Árabe. Lembra daqueles dos ditadores, não é? No norte da África, no Oriente Médio? É aqui. Entendeu? Ativismo na rede. A voz da minoria. As pessoas têm voz hoje. Não é? Blog. Não é coisa, as pessoas comentam. Todo mundo virou jornalista, se quiser. Não é isso, Rossetti? Todo mundo virou jornalista. Sim, sim. Nós tivemos também o Ocupa Wall Street, se vocês lembrarem, né? Nós tivemos o Ocupa Wall Street no começo dessa década aqui, quando as pessoas fizeram uma manifestação contra o capitalismo financeiro, no coração do capitalismo financeiro, tudo bem? Em Wall Street. Quem assistiu o filme O Lobo de Wall Street sabe muito bem o que eu estou falando. Aquilo é uma coisa terrível, né? O Lobo de Wall Street. Entendeu? Poxa, foi legal. Ocupa Wall Street. Nós tivemos no Brasil aqui, não é, um movimento aí, passe livre. São manifestações, muito bem pensado, o Sete, exatamente. Nós estamos vivendo cada vez mais aí um ativismo na rede. Por um outro lado, vão amarrar com a matéria, e pode também aparecer, importante, o lado negativo, fake news. Fake news hoje é uma situação gravíssima, influencia na política, influencia as questões de saúde. Olha só como nós estamos vendo aqui o movimento anti-vacina, não no Brasil, mas isso é praticamente no mundo, nós estamos vendo isso. Volta no negacionismo, é uma situação muito séria, o fake news. Governos usando fake news para negar instituições democráticas. Vocês viram Donald Trump, nesse contexto importante. Poxa, professor, tem um livro legal, chama Como as Democracias Morrem. Não é? As democracias não estão morrendo porque estão sofrendo golpe. Não. Elas têm presidentes eleitos democraticamente, mas com atitudes autoritárias. Exemplo, Vladimir Putin na Rússia. Não é que nós vamos ter o Recep Erdogan na Turquia, Maduro na Venezuela, por exemplo. Entendeu? Então, tem um livro que chama Como as Democracias Morrem. Entendeu? Não só para o Enem, para outros vestibulares. É interessante imaginar isso aí. E a fake news, ela ajuda as democracias a morrerem. As pessoas acabam replicando coisas que indevidas, né, pessoal? Legal sua pergunta. Legal o seu comentário, viu, Rosete? Muito bom isso. Tudo bem, então? Legal nesse contexto? Vamos lá.
Então, ó, pessoal, globalização, beleza, não é? Nesse contexto. Já falamos de urbanização, tranquilo, tá? Já falamos de problemas urbanos, né? As questões urbanas faz parte do espaço geográfico. Professor, o que é espaço? O que é espaço geográfico? Espaço geográfico é todo o espaço construído ou transformado pelo homem. Exemplo, cidades. Então, a cidade é um espaço geográfico. A agropecuária é um espaço geográfico. Quando eu tiro a floresta, tá? Quando eu estou queimando aquela floresta, eu estou transformando aquele espaço natural em espaço geográfico. Tudo bem, então? Espaço geográfico? Todo espaço construído ou transformado pelo homem que vai sofrendo mudanças no decorrer da evolução e das necessidades de uma sociedade. Né? Nós somos uma sociedade que exige mais consumo. Ora, então nós vamos ter que ampliar a degradação ambiental para extrair os recursos naturais para atender uma sociedade que consome muito mais hoje do que no passado. Isso é muito importante. Não é? A evolução das cidades, as paisagens urbanas foram se modificando no decorrer das décadas, por exemplo, as necessidades. Então, o espaço geográfico é muito importante. Deixa eu ver aqui. Olha lá, Nicole, né? 2020 foi considerado o ano do empreendedorismo digital. Sim, muito bem pensado, Nicole, gostei de ver. Por quê? Muito bem pensado. Porque no ano da pandemia, a pandemia, com o isolamento social, ela afetou o comércio físico. As lojas tiveram que fechar. E aí a população descobriu o comércio eletrônico, o e-commerce, não é? Muito bem, pela Amazon, um exemplo disso, não é? Então o comércio eletrônico ele não teve crise, pelo contrário, é uma das maiores expansões que ocorreram em um ano. Então um setor que veio para ficar. Quando passar a pandemia, o comércio físico vai ter que se adaptar com o comércio eletrônico, porque esse não acaba mais. As pessoas descobriram isso, pessoal. As pessoas descobriram que é só ligar e você recebe alimento na sua casa. Não é? Olha que interessante isso. Não é isso, Nicole? Então, nós estamos vendo uma era digital que a pandemia ela acelerou. Isso já aconteceria. Só que talvez demoraria 5, 10 anos. Isso nós tivemos que fazer em um ano. Ensino remoto é um exemplo disso. Ah, mas aí nós podemos pensar numa outra coisa importante, pessoal. Não é? Tá. Nós estamos na questão eletrônica, nos aplicativos. Aplicativos. E aí você entra no aplicativo, vários aplicativos famosos, não é? E aí você fala, ó, quero receber um lanche e tal, sei lá. Legal pra caramba. Mas qual é a condição de trabalho do cara que vai entregar as coisas para você? Hum? Isso chama terceirização. Isso leva justamente o quê, pessoal? A precárias condições de trabalho. Lembra que o pessoal em São Paulo, no ano passado, fizeram uma greve, tudo bem? Os entregadores fizeram uma greve com melhores condições de trabalho, segurança, tudo. O cara pedala, moto, ele não tem direito nenhum. Se ele sofreu um acidente, não é isso? É a terceirização, degradação das formas de trabalho. Você tem que pensar nisso também. Não é? Nessa característica. Olha só. Outra coisa que a gente pode amarrar o assunto, e isso, trabalho informal, Rafa. O trabalho informal. É a precarização do trabalho, é a terceirização. Exemplo, esses entregadores. Não é? Nesse contexto importante. Outro contexto que a gente pode amarrar a matéria, presta atenção. Isso, uberização. É a uberização. O mundo dos aplicativos. Exatamente, a uberização. E uma outra coisa que pode ser tema do Enem, de redação. Tema do Enem na área de redação. Né? Essa educação à distância que nós estamos tendo. O ensino remoto. Isso é uma realidade, pessoal, que nós não vamos mudar. O ensino híbrido. Isso veio para acabar ficando. Tudo bem?
Então, todo mundo tem condições de ter a mesma qualidade na educação à distância? Não, isso está escancarando a desigualdade social no Brasil. Está escancarando a diferença em oportunidades. Quem estuda numa escola privada, quem vem de escola pública, depende onde está a escola pública, depende a região do Brasil, depende do estado, depende do bairro que as pessoas vivem, não é isso? Escancarou a desigualdade do país. Isso fosse tema de redação. O problema relacionado à questão da educação, o ensino remoto. É uma nova maneira que nós estamos adaptando hoje. Isso tem a ver com a infraestrutura do país. Tem lugar que não tem internet, tem lugar que a internet é lenta. É uma situação séria, então cuidado com isso. Trabalho informal, Rafa, tudo bem? Sim, você não tem registro, não tem carteira assinada, não tem nada, ele é um trabalho informal, ele é um prestador de serviço. Exatamente nesse sentido. Tá? Ana Prado, e quanto ao tema das redes sociais que aparece naquele documentário Dilema das Redes? Então, é o que a gente estava falando antes, Ana. A questão das redes, se o cara for criar uma questão nesse sentido, ele pode pensar tanto no dilema das redes, com um lado positivo, realmente a internet é uma coisa muito boa, ensino remoto, a questão do ativismo na rede, mas, por outro lado também, a parte problemática, fake news, o cyberterrorismo, não é isso? O cyberbullying, a dependência do aparelho eletrônico, não é isso? Isso não causa ansiedade, não causa depressão? O excesso no uso de aparelhos eletrônicos, os aplicativos, de jogos, seja o que for, o WhatsApp, não é, pessoal? Você escuta o barulhinho do WhatsApp, o que você está tentando fazer? Eu estou falando aqui, tenho certeza. Eu estou comentando aqui, muitos de vocês que estão com o celular, né, se fizer o barulhinho do WhatsApp, eu tenho certeza que você olhou. E se você não olhar, dá uma ansiedade, professor. Concorda comigo? Entendeu, Ana Prado? Então, eu acho que trabalhar dessa forma pode ser até um tema de redação, né, Ana Prado? Acho que pode ser até um tema de redação a questão do dilema dessas redes, né, que envolve aí, como também essas grandes redes sociais utilizando isso como forma econômica, né, vendendo os nossos perfis, lembra da própria em que eles pegam todo esse levantamento e fazem uma pesquisa sobre o que as pessoas consomem, os seus gostos, né, e vendem para empresas. Lembra que nós tivemos um problema sério com o Facebook sobre isso. Né? O Google agora já está mudando, algumas coisas você vai ter que pagar para poder armazenar, tá? Você vai ter que começar a pagar, é uma situação muito séria. Tudo bem, Ana Prado? Deu para viajar numa questão aí um pouquinho? Tudo bem, menina? Tudo bem? Legal? Tá? Nicolas, quem nunca fez atira a primeira pedra. Exatamente. Poxa, legal que vocês estão perguntando aí. Importante, hein? Ana Prado, dá só um ok se você entendeu, se eu cheguei onde você queria, pelo nosso tempo aqui. Legal? Se não, quiser mais alguma coisinha, é só perguntar. Fique à vontade. Tá? Opa, obrigado então, menina. Vamos lá, pessoal. Bom, um outro assunto importante aqui para nós, né? Cartografia. Poxa, cartografia, professor? Cartografia. Por que cartografia, professor? Projeções cartográficas. Tá? Projeções cartográficas, lembra, existe a cilíndrica, que mostra o planeta inteiro, né? Feita a partir de um cilindro, né? Coloca sobre um plano, né? Porção cilíndrica. Porção cônica, a Terra é representada dentro de um cone, parte dos hemisférios, e a projeção azimutal, que é aquela que faz o quê? Elaboração de um mapa, isso, Lara, exatamente, elaboração de um mapa a partir de um ponto central. Exemplo, a bandeira da ONU. Isso, então lá. Então, primeira vez que você vai ler isso aí. Cilíndrica representa o planeta inteiro, o mapa mundi. Cônica parte dos hemisférios. Azimutal a partir de um ponto central. Aí a cilíndrica, ela pode ser cilíndrica conforme de Mercator, que tem áreas distorcidas. A Groenlândia fica gigante. Né? Só se olhar para a Groenlândia, gigante. Né?
As áreas estão distorcidas. Legal? Ótimo para navegação, Mercator, grandes navegações, eurocentrismo. Né? Aí vem aquela que é a projeção cilíndrica equivalente de Peters, né? De Peters, que é aquela projeção que as áreas são mantidas e as formas distorcidas. Se olha para os continentes estão esticados. O continente ficou esticado, é cilíndrica equivalente de Peters. Não é? Década de 1970, valoriza os países pobres, por exemplo. Olha que legal. Existe aquela que caiu na FUVEST, como alguém está falando aí, a Lara, né? Aquela que coloca a Terra dentro de uma forma de uma elipse, a projeção afilática, elipsoidal. Mesmo assim, não consegue retirar todas as distorções. Por quê? Porque eu estou pegando a Terra numa forma esferoidal, colocando sobre um plano. É impossível não ter distorções. Como é que eu pego algo que é uma esfera, que é uma forma esférica ou uma forma de um geoide, e coloco sobre um plano? Não tem como. Então, poxa, lembrar essas projeções, pessoal, importante, entendeu isso? Lembrar de escala, escala grande, escala pequena. Lembra de escala? Escala grande tem denominador baixo. Escala grande, denominador baixo, né? Então eu estou reduzindo áreas pequenas, escala grande para áreas pequenas. Como eu estou reduzindo menos, riqueza em detalhes. Já uma escala pequena, aquela que tem um denominador gigante. Então, automaticamente vou reduzir áreas grandes. Escala pequena para áreas grandes. Qual é o problema? Se eu estou reduzindo mais, eu tenho menos detalhes. Como os caras adoram colocar esse vestibular, escala grande, escala pequena, escala maior, escala menor. Escala maior, maior o detalhe para uma área menor. Escala menor para uma área maior. É isso? Menor riqueza em detalhes. Olha que legal. E aí vem a tal de... Não é? Você tem até fórmulas, né? Escala. Escala é igual a distância no real dividido pela distância no mapa. Distância real é igual a distância no mapa vezes a escala. Não é? Distância no mapa é igual a distância real dividido pela escala, por exemplo. Ah, calma, tudo bem? Professor, calma. Eu falei para o Thiago no começo da aula, hoje à tarde eu passei aí gravando uma videoaula sobre vários acontecimentos, tá? E eu vou colocar imagens, tudo bem? Depois vou colocar nesse gel do seu Emerson e vou passar para o Thiago postar para vocês, tá? Por isso que eu estou falando mais e não estou mostrando imagens, para a gente aproveitar o tempo do bate-papo. Calma que vocês vão receber isso aí depois, tudo bem? E aí vem curvas de nível. Poxa, professor, curvas de nível? Curvas de nível servem para medir a altitude de um terreno. Qual é o segredo? Curvas próximas, linhas próximas, maior a declividade, maior altitude. Linhas distantes, baixa declividade. Eu posso mecanizar nas linhas distantes. Linhas próximas, impossível. Tudo bem? Por quê? Porque maior a declividade. Então, são curvas de nível. Olha, passeamos pela cartografia. Olha que legal isso aí. Tá vendo? Olha lá, o Nicolas falou, anamorfose. Anamorfose é quando você pode distorcer uma área para representar um tema. Né? Caiu na FUVEST faz pouco tempo, né? Exportadores de armas, os Estados Unidos gigante. Importadores de armas, Oriente Médio gigante. Isso chama anamorfose. Cai bastante, viu? Tem razão, Nicolas. Cai bastante sentido. Lembraram cartografia nesse passeio nosso, pessoal? Tranquilo? Outra coisa importante aí, né? Nós já falamos da agropecuária, mas a agropecuária, pessoal, no Brasil, você vai usar uma frase bem simples no Brasil para estudar agropecuária. Modernização conservadora. Agropecuária, modernização conservadora. Modernização, capital, tecnologia.
produção cada vez maior, praticamente numa mesma área. Então, a área ocupada pouco cresce, mas a produção não para de crescer. Por quê? Tecnologia. Aí você lembra da Revolução Verde, que começa lá nos anos de 1950, 1960, lá no sul da Ásia, na Índia, né? Primeiro para combater a fome, mas depois é integrado ao sistema de plantation. E no Brasil, Revolução Verde, agronegócio, agricultura comercial, empresarial, agricultura de precisão, geoprocessamento, GPS. E hoje, agricultura 4.0, né, o ápice da tecnologia no campo. E do outro lado, por que ela é conservadora? Ela é conservadora porque o Brasil manteve a mesma estrutura fundiária desde a época das capitanias hereditárias, da Lei de Terras de 1850, por exemplo. O Brasil há o predomínio de latifúndios em área ocupada. Predomínio de latifúndios em área ocupada. Enquanto há o predomínio de minifúndios em número de estabelecimentos, quer dizer, em quantidade de estabelecimentos, predomina minifúndios. Latifúndio, agricultura comercial. Minifúndio, agricultura familiar, produzindo para o mercado interno, né? Produzindo alimentos. Agricultura de subsistência, não é? Que a gente chama de permacultura, não é? Que é o sistema de agrofloresta, agricultura integrada ao meio ambiente, agricultura orgânica. Pô, esse assunto vai cair, pessoal. É muito importante a agricultura orgânica nesse sentido aí. Não é? Sim, sim, Pedro. Posso relacionar com curvas de nível com hidrografia. Não é? As curvas de nível mais próximas ao lugar mais alto, onde o rio nasce, por exemplo, entendeu? Se as curvas estão, se as linhas estão distantes, o rio é de planície, então serve para navegação. Sim, você amarrar uma boa. Tudo bem isso, pessoal? Olha só, vamos lá. Então, ó, beleza? Sempre importante dar uma olhada no clima do Brasil, tá? Vou postar isso no mapa para vocês. Dá uma olhadinha nos climas do Brasil, né? Dá uma olhada nas massas de ar do Brasil, clima, massas de ar. Olha lá, cartografia, urbanização, não é? Agropecuária, acabamos de falar. Biogeografia é o clima com a vegetação, clima e vegetação. Indústria. Eu adoro cair em indústria. O que o pessoal cobra de indústria? Getúlio Vargas, o Estado desenvolvimentista de Getúlio Vargas, o processo substitutivo, produzindo no território aquilo que era importado, o Vargas fazendo a Revolução Industrial, o Vargas criando empresas estatais, o Brasil tem um crescimento industrial. JK, o que é cobrado do JK? Plano de metas. Não é isso? Lembraram? 50 anos em 5? A abertura do país, as multinacionais, setor automobilístico, é isso? Plano de metas, crescer rapidamente, abertura de estradas, rodoviarismo, transporte. Tá certo o Brasil priorizar o rodoviarismo? Tá certo? Não. Não pode utilizar o sistema rodoviário para longa distância. Longa distância é ferroviário, hidroviário, multimodal, a integração de modais, cabotagem pelo litoral, entre portos do mesmo território, cabotagem. Você já amarrou com o transporte. Rodoviária é para curta distância, por exemplo, entendeu? Aí você entra no período militar. O que marca o período militar? Ocupação do interior do Brasil, da Amazônia, degradação ambiental, social, conflitos de terra, abertura de estradas na Amazônia, não é isso? O período militar? Correto? Um milagre econômico de 68 a 73, capital externo, dívida externa, concentração de renda, não é? Década de 80, década perdida. Década de 90, o neoliberalismo, privatização, abertura econômica do país. Chegam os produtos chineses para ferrar a nossa indústria. Não é assim ou não? E aí a indústria começa o quê? A ter uma descentralização mais forte agora. Né? Procurar lugares com menos impostos, a famosa guerra fiscal, a guerra entre os locais oferecendo menos impostos, né, nesse contexto, não é isso, pessoal? Beleza? Descentralização, Goiás, Bahia, Ceará, Paraná, tirando a indústria de São Paulo, por exemplo.
Outro problema seríssimo, vocês viram essa semana, uma automobilística anunciando o fechamento de todas as suas fábricas. Isso chama desindustrialização. Desindustrialização. O Brasil está tendo cada vez menos produção industrial, estamos importando mais produtos industrializados, estamos exportando menos, estamos dependentes mais do que das commodities agrícolas e minerais. Isso chama reprimarização da economia, né? Estamos dependentes de matéria-prima. Olha que tristeza isso, professor. É muito triste. Mas isso já era esperado. Isso chama desindustrialização, entendeu? Acordos ambientais, sim, principalmente o Acordo Climático de Paris, Pedro. A COP21, não é? Medidas para a contenção aí das emissões de CO2, para tentar manter a temperatura aí no máximo 2 graus, se possível 1,5 graus. Sim, o Acordo Climático de Paris é muito importante, a ECO 92, não é? São dois muito importantes. Protocolo de Kyoto. Sim, tem então a noção sobre esses protocolos. Kyoto, sobre emissões de gases de efeito de estufa. Montreal, sobre CFC, clorofluorcarbono. Né? De Cartagena, sobre biossegurança, por exemplo. São protocolos importantes aí, Pedro. Legal, pessoal. Olha lá. Passei. Ó. Então, lá, relações internacionais, você pode misturar com globalização. Demografia, a gente comentou, população, não é? Geomorfologia, relevo do Brasil, então sempre dá uma olhadinha no relevo do Brasil, nas bacias hidrográficas do Brasil, ó, relevo, bacias hidrográficas, tudo bem? Ordem mundial, bipolar, Guerra Fria, os acontecimentos da Guerra Fria, da ordem bipolar, do conflito entre Estados Unidos e União Soviética, num conflito indireto, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Revolução Cubana, Muro de Berlim, por exemplo, não é? São acontecimentos importantes. A corrida aérea espacial e armamentista, o homem chegando na Lua, que o pessoal da terraplanista nega, não é isso? Terraplanista nega, negacionismo, que o homem foi até na Lua. Não foi, não, é mentira. Entendeu? Certo? Estamos entendendo isso aí. Então é legal você fazer essa relação, isso é importante, pessoal. Como é que chama a vacina da Rússia? Como é que chama a vacina da Rússia? Alguém lembra? A vacina da Rússia? Tem tudo a ver com Guerra Fria. Olha lá, professor Metralha. Sputnik. Isso, Jovita. Por que Sputnik? Porque está lembrando o período de uma grande União Soviética. De uma União Soviética que era exemplo para muitos países, né? Nessa questão aí importante. Olha lá, Sputnik. Tivemos Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. Exatamente. Em 1961, aí em 69 os americanos pisaram na Lua. Exatamente. Né? Exatamente. Depois o Apollo 11. É isso, criado por John Kennedy, né? O projeto, né, do homem chegar na Lua. Exatamente, pessoal. Olha o Sputnik. Interessante. É Guerra Fria. Né? Lógico que não é Guerra Fria dos bodes da ordem bipolar, mas você vê como Rússia, China estão numa ascensão diante dos Estados Unidos, numa decadência. Não é? O país que se deu muito bem com a pandemia foi a China. Né? A China se tornou o quê? O país que pode solucionar o problema da pandemia através do quê? Oferecendo vacinas. Então é realmente uma ascensão geopolítica extraordinária da China. Tá? Isso é fundamental vocês lembrarem isso aí. Isso, Nicolas. Até o nome tinha rivalidade entre Estados Unidos e Rússia. Não é? Um era cosmonauta e o outro era... os soviéticos chamavam de cosmonauta e os americanos de astronauta. Né? Astro, espaço, cosmo, espaço. Tudo bem? Nesse sentido. Então, olha que legal isso. Hoje, globalização, ordem multipolar, essa integração do mundo. Tudo bem? Ali fala Oriente Médio, pessoal. Né? Acho que nós estamos em cima da hora, já passamos da hora. Não sei como é que fica a hora aí, pessoal. Vocês me avisem aí, por favor. Né? Por exemplo, Oriente Médio. Né? O que nós temos que saber? Oriente Médio. O conflito árabe-judaico, no Oriente Médio, o conflito árabe-judaico, famoso. Lembra que o Donald Trump transfere a embaixada americana de Tel Aviv
para Jerusalém. Entendeu? Isso praticamente impede a formação do Estado palestino, mesmo a Palestina sendo um observador, não é? Não membro da ONU, mas ele é um Estado observador não membro da ONU, por exemplo. Né? A guerra no Iêmen, né? A guerra civil no Iêmen. Lembrei um detalhe importante também. Quando cai. Exatamente, Rafa. Opa, faixa de Gaza, Cisjordânia, as guerras árabes judaicas. Exatamente, dá uma olhadinha isso aí, intifada, sempre importante. Lembrei de uma coisa aqui, pessoal. Primavera Árabe, quando houve um movimento popular para a queda dos ditadores. Só que pós-queda dos ditadores, em alguns lugares a situação ficou pior. Líbia está numa guerra civil, o Egito voltou a ter um militar no poder, o Iêmen está em guerra civil, e a Síria, então, a situação caótica. Isso chama inverno árabe. Entendeu? Então, inverno árabe é aquilo que saiu problemático da primavera árabe. Exemplo, a guerra civil no Iêmen. De um lado, sunitas, apoiados pela Arábia Saudita, versus Houthis, que são zaidistas, que é uma vertente xiita. Então, eles são aliados do Irã. Então, quem alimenta a guerra civil no Iêmen, tudo bem? É a Arábia Saudita, apoiando os sunitas, e o Irã apoiando os xiitas, não é? O Irã, que está ampliando o seu programa nuclear desde que o Donald Trump abandonou o acordo nuclear iraniano feito em 2015. Né? O Donald Trump também fez essa palhaçada de abandonar a questão desse acordo, pessoal. Então, o Oriente Médio é importante, o Golfo Pérsico, a região petrolífera. Dá uma olhadinha no Oriente Médio. Né? Dá uma olhadinha na Caxemira. Né? A Caxemira, na Índia, ela é muçulmana, mas a Índia é hindu. Então, a Caxemira quer tornar-se independente para uma anexação com o Paquistão. Dá uma olhadinha na Caxemira. Falou muito Caxemira. Por que falou muito? Porque uma guerra entre Índia e Paquistão será uma guerra nuclear. Ambos têm armas nucleares, Índia e Paquistão. Entendeu? Então, a América Latina, olha o México, Venezuela, Bolívia, Chile, teve manifestações para ter uma constituição mais social, por exemplo. Entendeu, pessoal? A África sempre importante. Caramba, a África, a nossa cultura africana. Né? Os africanos trazidos para o Brasil eram sudaneses e eram bantus. Sudaneses e eram bantus. Foram trazidos ao Brasil para serem escravizados. Então, nós temos uma cultura importante do Brasil, né? Afro-brasileira, afrodescendente, não é? A mesma população negra, ou que o IBGE chama de raça de preta e parda, é a mesma que tem uma exclusão. Não é isso, pessoal? Não é? Quem mais ocupa a periferia das cidades? Quem tem menor participação em universidades? Quem tem menor participação nas condições socioeconômicas do país? População preta e parda, que se juntarmos, fica a maioria da população brasileira. Né? Nós estamos vendo isso na pandemia. Estamos vendo isso na desigualdade racial, na desigualdade de gênero. Ó, a desigualdade de gênero, hein? A mulher ganha menos do que o homem. Feminicídio. Não é o problema do feminicídio, a violência que você tem contra a mulher, pessoal. Olha que assuntos importantes que se vai relacionando aí. Imagina essa mulher negra. Não é? Como é que está o salário dela? Como é que estão as melhores oportunidades de emprego? Ela vai ter melhor oportunidade de emprego? É importante, pessoal. Nós pensamos em desigualdade de gênero no Brasil, desigualdade racial no Brasil, ficou escancarado no ensino remoto, que muitos não têm condições, não é? No acesso a saneamento básico. Quem mais ocupa a favela? Isso vem lá do fim da escravidão. Não houve inclusão. Não é isso? Olha onde nós vamos chegar. Que legal esse passeio da geografia. Por isso que eu falei que a geografia é um bate-papo, pessoal.
muito gostoso a gente falar sobre geografia, né? Rafaela, faixa de Gaza, tá, é isso aí, Rafa, tudo bem, senhor, mas não, é isso aí que nós temos. Então, pessoal, até que horário? O Thiago me falou que começava às 7h30 e geografia fala, hein? Geografia falando. Até que horário é mais ou menos previsto? Até umas 3 da manhã. Ô, Thiago, não brinca não. Geralmente até as 9, é. Então, se quiser um pouco antes, um pouco depois, você que manda aí. não, pode deixar então. Nicolas, infelizmente a África não aparece tanto como deveria. A cultura deles é muito interessante, não é? A história da África, aprendemos, geralmente é associada à colonização ou rotas comerciais, conflitos de independência. Exatamente, isso tem que mudar, e isso está mudando, Nicolas. Por quê? O que você imagina a África? Para muita gente, a África só tem população negra, o que não existe. Existe a África negra, subsaariana, e existe a África do Norte e a África branca. Então, a primeira coisa que muita gente assusta é saber que existem brancos na África. Então, olha que lamentável isso aí. Segundo, o pessoal acha que só tem savana na África, só tem tribo indígena na África, só tem leão correndo atrás de zebra na África. Não pode isso aí. Isso é um estereótipo que foi criado sobre o continente africano. Como também muitos olham para a América Latina. América Latina deve ter só floresta. Não é isso, pessoal? Né? Deve ter só favela na América Latina. Assim por... Então, nós temos que tirar essa imagem. As economias que mais crescem no mundo são asiáticas e africanas. Grandes investimentos chineses sobre a África. Só que essa África continua exportadora de commodities. Mas essa África está se urbanizando. Está tendo problemas? Claro que está tendo problemas ainda. Né? Quanto que ela foi explorada por séculos. Então você estuda colonialismo, capitalismo comercial, neocolonialismo, capitalismo industrial, partilha da África, Conferência de Berlim, né, 1884-85, não é, pessoal? A descolonização afroasiática no pós-Segunda Guerra Mundial, o projeto do pan-africanismo, né? Esse pan-africanismo é a questão de uma ideologia cultural, política, econômica da união dos povos africanos, valorizando a sua cultura, acabando com os conflitos. Pô, pan-africanismo. O Brasil pode fazer parte? Lógico. Não é? Nós temos uma população, não é, que é descendente de pessoas que vieram da África. Então, o pan-africanismo também envolve o próprio Brasil. Nós temos culturas africanas aqui. Na questão da religiosidade, né, os cultos africanos que devem ser respeitados, por exemplo, o candomblé, não é isso que nós vamos ter? Os seus orixás, que é uma coisa muito forte na Nigéria, dos sudaneses. Sudaneses foram trazidos para o Brasil, não é? A questão dos orixás, por exemplo. Vamos pegar um exemplo do que o Brasil tem que mudar muito ainda. Na sua cidade, quantas ruas ou avenidas receberam o nome de orixás? Quantas? Mas tem ruas com nome de santos. Não tem? Não tem santos da Igreja Católica aí? Tem ou não tem? Tem. Quantos que tem aí? Olha lá, ó, Nicole. Entendeu? Você imagina. Quer dizer, nós temos uma cultura. Nós temos que valorizar essa cultura. Então, o Enem, ele pode cobrar isso aí, viu, Nicolás? Ele pode cobrar, sim, essa presença cultural aqui, não é? O Rio de Janeiro virou patrimônio no Rio de Janeiro. O Cais do Valongo, onde chegavam, não é? Os negros para serem escravizados ali no Rio de Janeiro. Tudo bem? Olha o Pelourinho em Salvador, por exemplo. Não é? Outra coisa que caiu na prova de medicina, não sei se foi acho que foi na FAMERP, né, para nós aqui em São José do Rio Preto, não é? Aquele movimento que o pessoal está derrubando as estátuas dos colonizadores, não foi isso? Lembra? Tem um movimento? Eles estão derrubando as estátuas dos colonizadores. Por quê? Por que eu vou ficar preso nesse passado? Não é isso, Isabela? Lá.
que eu vou ficar preso nesse passado? Não, nós temos uma outra visão de mundo hoje. Uma outra visão de mundo. Ah lá, exatamente, Cadu. São movimentos sociais importantes, pessoal. Isso ganha corpo dentro das redes sociais. A valorização. Como é que eu vou ficar valorizando a estátua de um colonizador? De um traficante de escravos? Não é isso? Não é? O Brasil, Nordeste, Rio de Janeiro, não é? Tem homenagem aí às pessoas que foram traficantes de escravos. Caramba, velho. Depois esse cara ficava um benfeitor da sociedade. Não é? Mas ele fez fortuna onde? Traficando escravo. Principalmente após 1850, a lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico negreiro. Não é isso que tem que ser revisto, pessoal? Nós temos que estudar mais a fundo. Artistas negros, não é? Cantores, o samba. Pô, são movimentos sociais importantíssimos no Brasil. Não é? Entender esse passeio, pessoal, no contexto, não é? De uma forma geral, são aspectos fundamentais. Não é? Fontes de energia. Aqui. Fontes de energia, pessoal. Qual a matriz energética do mundo? Fontes não renováveis, combustíveis fósseis. Qual a matriz de energia elétrica? Fontes não renováveis, combustíveis fósseis para termoelétricas, gás de efeito estufa. Brasil. Qual a matriz energética brasileira? Fontes não renováveis, combustíveis fósseis. Qual a matriz de energia elétrica? Fontes renováveis, hidrelétricas, biomassa, eólica, expansão da solar, não é? Então, o mundo precisa rever essas fontes de energia por causa dos gases de efeito estufa. Não é isso, pessoal? Valorização do solo, não é? Não vamos ficar degradando o solo até quando? Erosão, não é isso? Laterização, a acidificação do solo, irrigação em excesso, levando à salinização do solo. Então, ter essa noção de solo, pessoal, dos seus problemas de erosão, mata ciliar, evitando a erosão das margens e o assoreamento dos rios. A geografia é rica demais. É muito rica a geografia nesse contexto. Tudo bem esse passeio, pessoal, que nós fomos aí trabalhando dentro dos assuntos, né? Tem perguntas aí, por favor, aproveitem, nós temos um tempinho nesse contexto de perguntas, mas eu acredito que o Enem vai ficar muito mais com questões de geografia do Brasil do que geografia geral, tudo bem? Mas geografia geral, dá uma olhadinha no Brexit, saída do Reino Unido, o problema da xenofobia, a extrema-direita em ascensão, o preconceito, o racismo, tudo bem? Né? Ficou muito nítido isso no governo Donald Trump, por exemplo, o negacionismo, como as democracias morrem, né? Esse cenário. Então, dá uma olhadinha. Questões sociais do Brasil. Né? Ô, Metralha, obrigado aí. Heron, tudo bem? Geo sempre pode ter intertextualidade. Sim, interdisciplinaridade. A geografia está em tudo. A geografia está em tudo. Entendeu? A geografia vai para a química, vai para a biologia, ela vai para a história, ela vai para a matemática, cartografia, ela vai para a química. Por isso que eu adoro geografia. A geografia é uma coisa maravilhosa. Né? E ficar batendo um papo aqui sobre geografia, né? A gente fica falando. Né? Professor, só uma pincelada na circulação geral da atmosfera. Opa! A circulação geral da atmosfera é sempre de alta pressão para baixa pressão. Alta pressão, frio, dispersora, anticiclone. Alta pressão, frio, dispersora, anticiclone. Ar quente, baixa pressão, ar quente, ciclone ou ciclonal, tudo bem? Nessa área. Receptor. Então, por exemplo, esse ano caiu ciclone bomba, né? Desculpa, não tivemos ano passado ciclone bomba? Professor, teve um ciclone bomba lá no Rio Grande do Sul. Né? O que forma um ciclone? Ventos fortes seguidos de chuva. Baixa pressão. Como assim baixa pressão, professor? Eu tenho que ter um centro de baixa pressão
que atrai todo o ar que está no entorno, principalmente o ar frio. Não é? Então ele fica circulando e ele vai atraindo no centro. Então todo ciclone, furacão, tudo forma por um centro de baixa pressão, receptor. Em volta o ar mais frio, dispersor. Então ele vai em direção ao centro receptor. Tudo bem? O Nicolas, o ciclone é sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte, por causa do efeito Coriolis, devido à rotação da Terra, efeito Coriolis. Né? Agora, outra coisa também aí, viu, Nicole? Um dos ventos que mais caem são os ventos alísios, ventos que se deslocam de alta pressão dos trópicos para o Equador, alísios, de leste para oeste, na região do Equador, que forma, por exemplo, aí o Rio Voador, não é? Na Amazônia, que forma a zona de convergência intertropical na Amazônia, não é? Todo esse processo aí, não é? Na questão dos ventos alísios. Então, dá uma olhadinha em ventos alísios, não é? Se deslocam dos trópicos para o Equador, de alta pressão para baixa pressão, se deslocando de leste para oeste. Tudo bem? Pois que empurra as correntes marítimas de leste para oeste. Pois que empurra os furacões de leste para oeste, por causa dos ventos alísios. Nós estamos vivenciando a laninha ainda, Pedro. Vivenciando a laninha, que é uma queda de temperatura, né? Há um resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Exatamente. Quando há o aquecimento anormal, chama-se El Niño. Resfriamento, damos o nome de laninha. Exatamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que eu tenha aí passado informações para vocês, tudo bem? E mostrado aí como é bom geografia, né? É bom esse bate-papo sobre a questão de geografia. Beleza, então, pessoal? Tiagão, é com você, então, aí, tudo bem? Nesse processo. Valeu, Emerson. Pelo amor de Deus, foi incrível. Não, e a serenidade, né, gente? Parece que é tudo fácil. Não tem assim, o tom tranquilo, como se tivesse uma mesa de bar. Assim, muito... Batendo em papo sobre geografia é bom demais. Isso aí. Emerson, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela parceria, pela confiança aí nesse projeto para ajudar a galera. E vamos ver se esse ano, com mais calma, tranquilidade, a gente consegue até fazer outros projetos aí, juntos. E eu não tenho nem palavras para te agradecer, meu amigo. Muito obrigado mesmo. E tenho certeza que você ajudou muito esses meninos aí e vai ajudar muito mais a hora que os outros assistirem a gravação. Obrigado. Obrigado mesmo a todos vocês. Obrigado, do coração. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e que Deus proteja todos os seus familiares, tá? Muito obrigado pela atenção, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Thiago. Até mais. Galera, boa noite. Obrigado e me assistam amanhã no Jornal da EPTV. Prestigia lá para eles continuarem me chamando. Exatamente. Falou então, pessoal. Um abraço, Fred. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.